Boa noite, divas lindas. Vamos ler hoje o capítulo 3 de Mateus. Até aqui a gente viu então como que nasceu Jesus, né? E enquanto estava acontecendo o nascimento dele e o crescimento dele, João Batista estava lá nas Tebas, lá no deserto, né? E aqui no capítulo 3 fala da vida de João Batista, né? Seu primo. Nasceu, ele é 6 meses mais velho que ele. Quem não lembra o Fiat de Nossa Senhora, que está em um dos mistérios do terço, quando ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel: Ave cheia de graça, o Senhor está convosco, né? O Senhor é convosco. Em que o Espírito Santo concebeu em Maria, ela foi comunicada de que sua prima Isabel, que já era idosa, né, para a época, né, estava já no 6º mês da gravidez dela. Então Maria foi viajar até o encontro dela. E por isso que a gente sabe que João Batista cresceu e que ele é 6 meses mais velho que Jesus. Então vamos ler o capítulo 3, que fala de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: Fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: Uma voz clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isaías 43. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Bom, até aqui já fala de muita coisa sobre a ascese, sobre o que devemos praticar se a gente quiser nos elevar à condição espiritual no sentido antropológico ainda, tá? Eu tô falando no sentido de usar nossa inteligência plena como ser humano, racional, e não ser levado pelos nossos sentidos, nossas emoções, nossos impulsos e hábitos ruins, né? Então, isso aqui é a ciência do espírito. A partir disso aqui foram feitas todas as tipologias, os psicologismos, tudo que a gente conhece hoje e que a neurociência comprova em processos mentais, já está aqui, só que numa crua simplicidade que você tem que ter uma certa paz, uma certa atenção e paciência para apreender, no sentido de captar a coisa, aprender mesmo, pegar para si esse entendimento. Mas aqui fala da penitência, né? Por quê? Qual o motivo da penitência? Porque o reino dos céus está chegando. A hora que chegar, não vai dar mais tempo. Então aqui está comunicando que agora é o tempo de misericórdia, é o tempo que você tem para pedir perdão, se redimir, que você será salvo. Depois não dá mais tempo. Quando chegar o reino, não dá mais tempo. Quando você morrer, não dá mais tempo. Então, já logo de cara, fala da penitência. O que é a penitência? Uma palavra forte, né? Leva a gente para coisas fortes, né? Referências da vida sobre penitência, a gente lembra da própria penitenciária, né? Então parece pesado para nós, né? Essa palavra, mas penitência nada mais é do que você se abster de coisas que você gosta muito em algum momento do seu dia. Não precisa viver em penitência, mas se abster de algo. Quanto mais você escolher o caminho mais difícil para você,
nas pequenas coisas, mais você fortalece a sua alma para quando chegar momentos de grandes decisões, por exemplo, vou topar viajar com meu namorado, ai, queria tanto, mas vou ser firme e dizer não. Nessas horas aparece o quanto você está forte ou não. E essa força, ela é praticada nessas penitências diárias, essas pequenas penitências, mortificações em que você nega coisas para si mesmo, no seu íntimo. Seja um docinho para dar para outra pessoa, seja não vou comprar isso hoje só porque eu tô com muita vontade, ou não vou comprar essa bolsa hoje, ou só porque eu quero muito mandar mensagem para ele, eu não vou ligar agora, eu vou ligar só à noite. Eu vou confiar na providência, vou confiar em Deus, né? Então, seja lá o que for dentro da sua realidade, né? É necessário praticar, incluir esse hábito no seu dia a dia, tá? Isso é estritamente necessário. E aí ele segue, né? Provando que João Batista é aquele que Isaías falou que clama no deserto. Então, o deserto é algo muito simbólico também, outra coisa forte, outra coisa necessária a todos nós. Não tem como fugir da penitência se você quer se libertar de si mesma e ser livre no seu espírito, né? Seu espírito comandando o seu corpo, a sua alma sensível. E não tem como fugir do deserto. Todos nós vamos ter que passar neste caminho para as moradas do seu castelo interior, na penitência e no deserto. Então é muito simbólico que ele viveu, cresceu pelos beduínos, se eu não me engano, João Batista, e vivia no deserto, para mostrar mesmo que todos nós devemos passar por este deserto. Jesus mesmo, após ser batizado, ficou 40 dias no deserto. A gente vai ver isso. Sendo tentado em todas as tentações que nós somos, para mostrar que a gente pode vencer, né? É muito lindo isso, que Jesus, Deus humanado, veio para experimentar nossa humanidade, né? Sem pecado, mas todas as nossas experiências emocionais, físicas, afetivas, para entendimento é difícil dizer entendimento, porque Deus entende tudo, compreende tudo, né? Mas para que a gente tenha essa referência de que é possível a gente vencer a nós mesmos, né? Então, o deserto é a aridez, né? É a seca, é a escassez. Então, é aquele momento em que você decide, geralmente após o batismo, após a conversão, após a sua primeira comunhão, a conversão real, né? Existe 2 conversões aí na nossa vida, pelo menos. A primeira em que você se livra dos pecados, e a segunda conversão que é que você se livra dos veniais, né? Você decide ir para a noite, né, da fé, noite escura, que João da Cruz chama, mas é o deserto, é você... O que é o deserto de modo prático para vocês? É você permanecer em hábitos de oração, de fé em Deus, mesmo naqueles momentos terríveis em que você não sente vontade nenhuma, gozo nenhum, não tem sentimentos nenhum, não tem vontade de ir à missa, não tem vontade de rezar, não tem vontade de ajudar as pessoas, não tem vontade de olhar para a cara do seu marido. É o nosso deserto, entende? Pronto, de modo bem prático. Quem permanece fazendo o que tem que ser feito, né? Guardando um tempo para orar, para conversar com Deus, mesmo que se sinta conversando com a parede, mesmo que significa a aridez do momento. Eu sentia coisas, agora eu não sinto mais, acho que é melhor parar. Não. Todos passam por esta situação do deserto, a aridez, tá? Tem que permanecer. Tem que permanecer, insista. Não é porque você não sente que a coisa não existe. Não é porque você não percebe, não é porque você está triste, não está tocando em nada que as coisas não existam. Deus continua no mesmo lugar e está ali.
É uma etapa necessária para a gente ganhar força e não agir só pela vontade sentimental ou dos sentidos. A gente precisa recrutar a vontade do intelecto. É aquela vontade que diz: não tô afim, mas vou acreditar em você. Não tô acreditando, mas vou acreditar. Vou dar meu voto de confiança. É o que Pedro fez com Jesus em um determinado momento em que Jesus falou para ele jogar a rede, porque ele passou a noite inteira tentando pescar e não pescou um peixe. Jesus falou: joga a rede. E Pedro falou: bom, não faz sentido algum, eu tô a noite inteira aqui, não tem nenhum peixe, mas como você disse para eu jogar, eu vou jogar. Essa é a vontade do intelecto. É essa vontade que Deus coloca a gente no deserto para que a gente tenha condições de despertar a nossa vontade, a volição, né? A vontade inteligível, a vontade do intelecto, a vontade da inteligência, né? A gente tem uma tendência a achar que a gente só tem a vontade sensível. Quando eu sentir vontade, eu vou fazer. Eu não tô com vontade, significa eu não sinto vontade. Então é bom até arrumar esse modo de falar para sua cabeça se organizar melhor, se situar melhor. Em vez de falar não tô com vontade, fala assim: eu não sinto vontade disso agora, mas eu quero. Então são duas vontades aí contrárias. Eu não sinto vontade, mas eu tenho vontade, eu quero. Qual que eu vou atender? Eis a questão. Então, vocês precisam entender essa diferença larga, bem distante, tá? E o deserto serve para isso. Quem permanece desperta em si uma força vital, uma força interior, desperta a potência da vontade intelectiva, que até então estava adormecida, porque a vontade dos sentimentos sempre vem e dominam antes que você perceba que há uma outra melhor, tá bom? E aí ele segue deixando claro: preparai o caminho do Senhor, né? De novo. Então no 2 ele fala: fazei penitência porque está próximo o reino. No 3 ele fala: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, o caminho é a nossa vida. A gente deve caminhar em direção ao Senhor, né? E endireitando as nossas veredas. Como que se caminha no Senhor? Quando a gente busca o caminho reto. Então, se a gente está caminhando num caminho tortuoso, é porque a gente está desviando do nosso caminho onde a gente tem que ir, na luz. Então, a gente precisa parar, refletir, encarar nossas vontades, ter coragem de falar não, isso não, ou se recolher em oração, pedindo a Deus que te ajude a ter forças e não agir enquanto você não alinhar direitinho o que você vai fazer. Então, você está namorando, ou mulheres que estão com crise no casamento, se vem essa vontade sentimental, veja, o Satanás, ele age na gente bem nessa vontade dos sentimentos, sentir vontade. Ele pega o que você sente vontade e te atiça, né? Te atiça pela sua tendência. Então, se você é mais melancólico, ele vai te atiçar pela tristeza, ou se você é colérico, ele vai te atiçar pela raiva, pela explosão, né? Vai atiçar você a falar, pelos cotovelos, a xingar, a queimar as pessoas, né? Então, não é necessariamente um mal que ele atiça, né? Ele atiça naquelas coisas que a gente gosta, que a gente tem vontade. E que quem tá buscando a Deus gosta de coisas boas, né? Gosta de coisas boas. Ele atiça, inclusive, pessoas perfeccionistas, por exemplo, como eu vou dar um exemplo meu, que já fui muito atiçada com isso, de escrúpulos, de faltar uma vez na missa. Nossa, você vai faltar? Não pode, seu marido vai entender. Tem que ir na missa, seu marido vai entender, deixa ele aí, vai ver o seu Senhor, né? E deixando meu marido numa situação em que ele precisava de mim e vou à missa, sabe? É difícil a decisão, não é?
Para uma melancólica, inclusive, perfeccionista, né? É difícil a decisão. E aí vem os pensamentos, amar a Deus primeiro e depois as criaturas. Você fica numa paranoia se você dá vazão a essas vozes que são vozes que partem das suas vontades sentimentais. Então, quando acontecer isso, abafa. Não pense mais nada, abafa e fica onde você está. Sempre quando vier um pensamento assim, que você entra num parafuso, atiça a gente não deve agir, porque Deus não é assim. Ele é dócil e delicado. Então, toda ação que vem de um ímpeto, assim, muito assim, de uma emoção, né, impetuosa, não vem de Deus. Não vem. Então você se aquete, fica na tua, não se mexa. Que isso vai dissipar. Não se mexa, pede a Deus, Deus me ajude, eu vou ficar aqui quieta até que você ilumine minha inteligência e eu faça alguma coisa. E ele vai manifestar a vontade dele. Porque você não deu vazão à sua vontade sentimental, do seu sentir, ficou quieta, esperando que se manifeste a vontade de Deus. E ele se manifesta, você pode apostar que vai se manifestar na sua vida concreta. Seu marido vai falar alguma coisa, por exemplo, aconteceu já comigo, vai falar, eu decidi ficar, não ir à missa. Você não vai à missa hoje? Não, vai lá, eu vou agora sair com o Sander, não sei o que, vai lá, faz bem pra você, pronto, Deus agiu. Ou teve outras situações em que não, ele ficou feliz de eu ter ficado, Deus agiu. Entendeu? Então, o ponto é, não fui eu que agi. Eu fiquei parada e esperei. Quem me acompanha no Instagram sabe disso. Esperar em Deus. A mulher, o que é a espera da mulher? É isso. Então, uma característica da feminilidade é saber esperar. A espera ativa. Tá? Essa espera ativa. Por que ativa? Porque é a atitude interior, né? Não é uma espera passiva que você fica né, esperando alguém fazer algo por você no vitimismo sem pensar em nada. Não, é uma espera altamente ativa em que interiormente está tudo acontecendo. Você está concentrando todas as suas vontades sentimentais, usando essa força para sua vontade do intelecto, entregando ela para Deus. É uma espera extremamente ativa de ordem, de dimensão interior, na sua interioridade. Exige uma força de alma, uma força interior muito forte. Essa é a firmeza da mulher. É aí que está a força feminina. Essa conduta interior, essa atividade interior, né? Essa força interior não pertence ao mundo masculino, tá? A priori. Quando chega a ser santos, isso se funde, a feminilidade se funde na masculinidade de um modo perfeito, né? Porque Deus é homem e mulher, ele é os dois, né? E ele quis manifestar a sua natureza de modo dual nos seres humanos, para que a gente se complemente e gere uma vida, né? Na junção do homem e mulher, que é o todo, que é o uno, que é o símbolo de Deus. Por isso que o sacramento é importantíssimo, por isso que o sexo, a união sexual é uma radical intimidade entre homem e mulher, é tão prazerosa, é um êxtase mesmo, e êxtase comparado ao êxtase da união da criatura com o Criador, que Santa Teresa d'Ávila fala muito. É um êxtase, é o mesmo êxtase do sexo comparativamente, né? O prazer máximo que o ser humano pode sentir, porque ali se unifica homem e mulher, que é a unidade de Deus. E é a partir disso que se gera uma nova vida. É fortíssimo, gente. E quando você toma consciência disso, você simplesmente é casta, porque você não consegue. Você olha para um homem, por mais que sua parte animal olha e fala, nossa, que bonito, não sei o quê, você na hora fala, ai, você tem repulsa só de ter pensado nisso, porque você lembra da dignidade que é um ato sexual. Você lembra, putz, um ato sexual eu me torno, é como se eu sou inteira em Deus, assim, sabe? Porque
a natureza inteira de Deus ali na minha humanidade, junto eu e meu marido, sabe? É muito forte isso. Então, uau! Eu falo para vocês, eu fico assim, uau! Valha-me que Deus me perdoou e coloca o nosso passado lá para trás, né? Mas em pensar que eu consegui antigamente agir de modo promíscuo nossa, é uma sensação muito estranha, não de culpa mais, graças a Deus, mas de repulsa. E deixa eu ir. Esqueci que hoje meu marido tá aqui. Deixa eu ir pro outro quarto. Ele entrou no meu quarto. Então, enfim, voei. Vamos voltar aqui, né? Ele entrou, eu perdi esse estribeiro aqui. Mas o ponto é esse da vontade, tá? Acho que ficou o ponto alto de hoje. É sempre espontâneo. Eu sempre venho achando que eu vou ler o capítulo inteiro e acontece isso, mas é porque é o que vocês estão precisando ouvir. Então, eu li até o 4, né? Ele usa a vestimenta de pelos de camelo, né? Porque o camelo, ele suporta o deserto, né? Ele é próprio para o deserto, então mostrando que João foi feito para isso, tá na vocação dele. E um cinto de couro em volta dos rins, né? O cingir os rins, né? Padre Paulo Ricardo fala muito nas homilias, né? O cingir os rins que os monges usam é estar em estado de vigilância constante, né? Você apertar os cintos, né? Aperte os cintos, a gente tem esse referencial na cabeça, né? Desse jargão. Aperte os cintos e sigamos, né? Ou seja, estado de vigilância, prontidão, ativo, desperto, acordado, tá atento no que tá acontecendo, não tá viajando, relaxado, descansado, né? E ele alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Diz que o gafanhoto tem todos os nutrientes que o ser humano precisa, né? E o mel é para adoçar, né? Para dar um sabor a isso. É o suficiente para ele permanecer ali fazendo o que tinha que fazer. E ele foi criado, parece que pelos beduínos, né? Uma coisa assim, João Batista. Então, hoje a gente fica até o 4. E amanhã a gente continua São Mateus 3, do versículo 5 em diante. Tá bom? Passei 2 minutos hoje. Meu marido entrou aqui e não sabe o que eu tô fazendo. Apesar, né, de eu já ter falado pra ele, homem parece que dá um reset quando dorme, acorda, esquece de tudo, não é mesmo? Um beijo apaixonante, uma boa noite, fique com Deus. Faça suas orações e agradeça a Deus porque você existe.